Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou só esperar o restante do pessoal entrar e daqui a pouco a gente começa, tá bom? Bom dia, beleza. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Tudo bom com vocês? Tudo certo?
A aula é Pare de postar por postar, marketing com propósito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tem por trás do post antes dele ser postado, sobre toda a estratégia que tem que ter e tem que ser pensada antes disso, porque senão ele vira apenas um post comum e não converte em cliente, venda ou pessoas que estão indo ao seu salão. Aí, essa promessa de hoje é exatamente o que a gente vai explicar, né? Que é o final de cada post, uma oportunidade de gerar conexão, confiança e movimento real no seu salão. Que a gente vai explicar como aplicar isso no seu salão de maneira prática. Esse tema, ele pode parecer simples, mas ele pode mudar a forma que você enxerga a divulgação no seu salão, que tem que ser um marketing com propósito. E eu quero começar com uma pergunta bem direta para vocês. Você sabe o porquê você postou o último post do seu salão? Teve alguma intenção? Ou você postou só para mostrar um cabelinho bonito? Um serviço bonito que você fez? É uma coisa a se pensar. Porque nós que trabalhamos no marketing, nossos posts têm uma intenção por trás. Seja mandar mensagem no WhatsApp, seja comprar algo, seja apenas interagir, mas tem estratégias aplicadas por trás. Aí, ó, pergunte sempre: eu quero atrair, vender, gerar confiança, educar, mostrar um bastidor ou aproximar? Sempre quando você for postar, você analisa o seu post e vê onde ele se encaixa aí. E se ele não se encaixar em nenhum desses, a gente tem que ver uma estratégia de como mexer um pouquinho para ele ter alguma chamada para ação. O caminho da palestra. Esses vão ser os 4 caminhos. A gente vai ensinar a clareza do porquê postar, a conexão de como gerar relacionamento, experiência, que é o marketing fora da tela, porque não adianta você prometer o mundo no seu Instagram, prometer o mundo nas suas redes sociais, não conseguir entregar essa experiência, e conversão, que conteúdo vira ação. Que a estratégia não é complicar, é saber o papel de cada ação. Existe uma diferença muito grande entre postar e comunicar. Postar é simplesmente colocar alguma coisa no feed, nos stories. E seus status, seja no WhatsApp, seja nos stories, precisa comunicar essa mensagem com intenção. E o mercado da beleza, isso faz muita diferença. Porque vocês não vendem apenas um corte, uma unha, uma sobrancelha, uma estética. Vocês vendem confiança. E isso é muito importante, você posicionar e mostrar os seus diferenciais. Se você vende confiança, você tem que mostrar, ó, faz comigo, eu te ofereço mais do que uma unha, eu te ofereço isso, meu trabalho é assim, meu trabalho é assim. Você vai criando toda uma experiência com o cliente, porque vocês, com o conteúdo, vocês têm que comunicar isso. E quem aqui já postou alguma coisa, só para não deixar um Instagram, assim, parado? É normal, acontece e não tem problema. Mas a gente aqui tem que trabalhar com propósito. O marketing com propósito, como eu falei, a gente tem que ver se o conteúdo serve e se o serviço que eu estou ofertando, ele realmente vai me trazer um lucro. No caso, ele é o do lucro maior, sabe? Quando a gente tem um carro-chefe, no caso aqui eu estou falando do que o serviço que a gente quer priorizar. Então, a gente tem que dar mais atenção no serviço que a gente quer priorizar, qual ação eu quero gerar, qual perspectiva eu quero construir. Porque um conteúdo bom, ele gera resultado. Um conteúdo ruim, infelizmente, não tem o que a gente fazer, não tem como patrocinar, não tem como mover céus e terra para ele funcionar. Então, toda a estratégia por trás tem que ser pensada. Seu Instagram não deve ser só apenas uma vitrine, ele precisa ser uma ponte. Quando eu falo de ponte, seu Instagram, ele precisa conectar você aos seus clientes. Vitrine, ela tá lá só para mostrar o seu serviço. Não é que seja errado ser uma vitrine. Instagram também é uma vitrine, mas ele tem que
comunicar com o público certo, fazer essa conexão entre você e seu cliente para ele entender quem é você, entender o que você faz, entender o seu diferencial e assim poder te escolher antes de um concorrente, né? Porque a rede social é um relacionamento. Então, é muito importante a gente criar esse relacionamento com o nosso cliente, porque, querendo ou não, ele vai retornar para a gente. E muitos salões usam só o Instagram como vitrine. Só postam foto de cabelo, postam foto de unha, postam foto de agenda aberta, postam foto de promoção, de antes e depois. Isso não é errado, mas é um conteúdo que não gera muito engajamento em questão de se você não colocar uma CTA chamada para ação, a pessoa não vai comentar. Muitas vezes, se você não pedir para fazer, pessoas não fazem. Mas se o Instagram for apenas uma vitrine, ele só mostra, ele não conecta. O Instagram precisa ser uma ponte, como eu falei, entre o seu serviço e o desejo, entre a dúvida e a solução, entre a curiosidade e o agendamento. O conteúdo precisa conduzir a pessoa para um próximo passo. Que o próximo passo que a gente quer é chamar no WhatsApp, agendar uma avaliação, conhecer melhor o nosso serviço, fazer com que a pessoa confie em você, volte no seu salão e também indique você para outra pessoa. O marketing começa antes do post. Antes de pensar no conteúdo, antes de até postar, o salão tem que pensar em algo mais importante, que é a estratégia do negócio. Por quê? O marketing precisa estar conectado com a realidade do salão. Não adianta você postar uma promoção de um serviço que não dá lucro, não adianta você atrair um público que não valoriza o seu atendimento, não adianta você divulgar uma imagem premium se a experiência presencial não acompanha, não adianta você prometer agilidade e o seu salão vive atrasado, não adianta você falar de cuidado no atendimento no WhatsApp e o seu atendimento no WhatsApp não ser legal. O marketing precisa estar alinhado com o que você entrega. Hoje, se eu entrasse no Instagram do salão de vocês e eu visse lá tudo que vocês apresentam para mim, eu ia encontrar no salão de vocês? Eu ia querer voltar, realmente falar, nossa, tudo que eles entregam para mim na rede social, eles falam lá, quando eu chegasse eu ia ter um café da manhã, um tratamento especial, seja um spa dos pés, uma massagem capilar, um bom atendimento, um clima que não dá vontade nem de sair do seu salão, eu encontro. Porque realmente, gente, o posicionamento digital é importante, mas se você não conseguir manter isso no seu dia a dia, não adianta muito você se posicionar, porque querendo ou não, quando a pessoa vai presencial, ela vai tirar a prova do que você está falando, se você realmente faz o que você fala ou não. E, gente, uma coisa que muitas pessoas me mandam mensagem falando, Isa, o algoritmo mudou, agora tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Gente, formatos mudam, tendências mudam, plataformas mudam, gente, e o algoritmo vai mudar. Mas a gente não pode se prender às coisas que mudam, e sim às coisas que não mudam, que são as que ficam, que é a rede de relacionamento. A necessidade humana de confiar antes de comprar não muda. Isso não vai mudar. Agora o Instagram foca só em Reels, mas não muda. Você tem que focar em relacionamento. Você tem que criar conteúdo que engaja com o seu cliente. Você tem que criar conteúdo que conecta com o seu cliente. Porque, gente, as tendências mudam, formatos mudam, tudo muda. Mas a gente tem que focar realmente no que não muda. Porque aí a gente vai conseguir um bom trabalho. Porque se toda vez que mudar, a gente for criar algo do zero, é muito mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. A gente, sim, tem que se adequar. Agora é só Reels. Vamos criar mais Reels. Mas permanecendo na questão da conexão, do relacionamento. Entendeu? O cliente precisa confiar antes de ir ao seu salão. Um conteúdo bom reduz a insegurança. O conteúdo serve para isso, gente. Reduzir insegurança. Mostrar o seu diferencial, mostrar o que você oferta dentro do salão,
mostrar que você realmente é boa no que faz. E muita gente no salão, principalmente, a gente tem que quebrar muita objeção quanto a medo. Tem gente que realmente tem medo de progressiva, de fazer coloração ou de algum procedimento mais invasivo. Então, se você trabalha com esses tipos de procedimento e você foca neles como carro-chefe, é bom a gente focar em conteúdos que reduz a insegurança, porque medo de estragar o cabelo, medo de pagar caro ou e não gostar, dúvidas sobre procedimentos, receios de não ser bem atendidas, você tem que anotar todos os medos do seu cliente. Tudo, tudo, tudo. Qualquer, até as coisinhas mais bobas, porque tem gente que faz uma pergunta boba, mas pode ser uma pergunta também que outra pessoa esteja com dúvida. Então é bom a gente anotar. Por quê? Porque isso vira conteúdo. A dúvida do seu cliente, a dor do seu cliente, isso tudo vira conteúdo para vocês criarem, tá bom? Aí vocês vão lá, criam um post específico para uma dor. Exemplo, eu tenho medo de fazer progressiva. Eu não sei, porque eu nunca fiz. Aí, se eu fosse o seu público, por exemplo, você teria que criar um post ou algum vídeo informativo falando sobre o seu procedimento, mostrando para mim o seu procedimento, se posicionando como autoridade para me convencer sobre a progressiva. Aí, esse passo de convencimento, às vezes ele não acontece de uma hora para outra. Às vezes é conteúdo, entendeu? A pessoa vai consumindo conteúdo, até no final chega na intenção de ir no seu salão. Isso acontece, eu posso me usar como exemplo, que antes de comprar uma coisa, exemplo, aparece um anúncio para mim ou algum post de serviço ou produto. E aparece várias vezes, até eu me convencer que eu preciso daquilo. Então, a gente tem que ser muito constante em divulgar, em anúncio, para até atrair a pessoa para o final, para chegar no nosso salão. Então, por isso que a constância é uma coisa muito importante. Agora, eu vou falar de algumas estratégias aqui que funcionam. Primeiro é bastidores. Gente, eu adoro assistir coisas de bastidores, porque traz uma proximidade com a empresa, com a marca, com qualquer tipo de empreendimento, que aí você meio que vê o que está acontecendo lá dentro, você enxerga que realmente são pessoas entregando o melhor e gera uma conexão muito legal. Muitos gestores pensam que bastidores é algo simples, mas que mas para o cliente aquilo pode ser muito interessante, como eu estou falando, né? A equipe se preparando, organizando o salão, limpeza dos materiais, o cuidado com o produto, o ambiente sendo preparado, o atendimento acontecendo, a profissional explicando o procedimento, a rotina real do salão, isso humaniza a marca. E quando o cliente vê o cuidado nos bastidores, ele começa a valorizar mais o resultado. Então, ao invés de postar uma unha pronta, uma esterilização, é muito legal mostrar o passo a passo. Mostrar a esterilização dos materiais, a escolha da cor, a preparação da cabine, a conversa com o cliente, o resultado final. Porque isso aí conecta as pessoas e traz curiosidade. Se a pessoa estiver na dúvida de será que eu vou nesse salão? Se você mostrar o passo a passo de bastidores e for impecável, com certeza a pessoa vai querer ir no seu salão de estética, na sua barbearia. Agora, conteúdo educativo. Conteúdo educativo é para quem quer se posicionar como autoridade ou quer validar o seu conhecimento no mercado e na área. Existe uma grande oportunidade para os salões. Muitos têm conhecimento técnico, mas não transformam isso em conteúdo. Vocês têm que saber orientar o cliente, vocês têm que saber explicar o que danifica, vocês têm que saber falar sobre a manutenção, explicar sobre a diferença dos produtos. Vocês sabem, você tem que saber explicar o que fazer e o que não fazer depois do procedimento. Isso também é conteúdo. E quando você ensina, você gera autoridade e o cliente começa a pensar, essa pessoa entende do assunto. Esse salão sabe o que está fazendo. Eu também gosto muito de conteúdo educativo e é um conteúdo que prende. Por exemplo,
da Progressiva, você falar sobre os ativos da Progressiva, você falar como é que faz, os prós e os contras, como cuidar, e ainda puxar um gancho nesse conteúdo educativo, no caso da Progressiva, para uma hidratação, para um combo de hidratação no seu salão, na sua rede de barbearia, entendeu? Você consegue puxar. Aí, nesses conteúdos, você vai criando CTAs de ação. Prova social. Prova social é depoimento. A prova social é tudo aquilo que mostra que outras pessoas que já confiaram no seu trabalho e tiveram uma boa experiência. Então, você vai pegar lá uma pessoa que sai encantada com o seu serviço, você vai chegar lá no WhatsApp dela, ou presencialmente, você pode perguntar para ela se ela poderia tirar um minutinho para gravar um depoimento, seja áudio, seja vídeo, seja depoimento escrito, todos esses 3 tipos dá para a gente usar em um conteúdo e mostrar realmente o encantamento do cliente. Também encaminhar para o Google. O Google, hoje em dia, eu falo por mim, minha experiência como cliente em salão. Eu olho o Google, eu olho o Instagram, eu olho comentários. Então, a gente tem que estar sempre atento. Porque um comentário positivo é muito poderoso. E isso porque as pessoas vão confiar em você. Às vezes, o que vende não é só um salão dizendo, eu sou excelente, mas também uma cliente que saiu de lá muito satisfeita com o seu serviço e postou, fui muito bem atendida, amei o resultado. Aí, depois do procedimento, eu não sei como é no salão de vocês, é muito legal você entrar em contato com o cliente, perguntar o feedback, ver se ela foi bem atendida, pedir essa avaliação, porque isso vai ser um conteúdo muito bom, até para anúncio. Eu posso falar como minha experiência com anúncio também em Facebook. Prova social converte muito. Por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui do sindicato. A gente tem um anúncio rodando de prova social. E chegou muitos contatos aqui para a gente, porque as pessoas estão vendo que tem um associado nosso falando bem do sindicato, falando do trabalho que a gente realiza e validando a gente como autoridade. Então, quem parou para ver aquilo, falou: olha, tem alguém que está naquele sindicato, que faz parte e que realmente gosta. Então, eu vou dar uma chance e vou lá. E, gente, não descredibiliza a prova social, ela é muito boa. E a humanização. A humanização, muitos salões têm medo de aparecer. Eu sei, eu também tenho um receio de aparecer, mas quando eu boto a cara para falar, eu falo. Eu sei que muitas vezes a equipe não quer gravar ou realmente não tem tempo de gravar. Mas a gente tem que lembrar que pessoas conectam com pessoas. Humanizar não significa expor sua vida pessoal. Humanizar significa mostrar quem está por trás do atendimento. Mostrar pelo menos o básico, porque as pessoas gostam de ver. Mostrar uma conquista, mostrar uma cliente próxima, mostrar o que você tem no salão. Mas não precisa mostrar a sua vida pessoal mesmo. Tipo, tô saindo de casa agora, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não. Mostrar a sua parte profissional. E também encaixa isso de uma maneira que não pese para você. Porque a criação de conteúdo não tem que ser algo pesado. Eu sei que tem muita gente que não tem tempo, que é mais corrido, mas tira pelo menos 15, 30 minutinhos, senta ali, pensa no que você quer trazer para o seu salão, a experiência que você quer gerar, como você quer se posicionar como marca e anota. E durante a sua semana, 15, 20 minutinhos, você aparece um pouquinho, você posta alguma foto do seu salão, você aparece comentando de alguma coisa, você monta enquetes para estimular as pessoas a votar, para prender a pessoa ali nos seus stories, para criar esse relacionamento. É muito importante. E aí vamos para o relacionamento ativo. Esses salões que não se comunicam, ou salões que se comunicam só quando querem vender, por exemplo, eu só apareço nos stories quando eu quero postar algum produto. Eu só apareço nos stories quando eu quero postar a agenda aberta. Isso não atrai. Parece que você está entrando ali só para adquirir algo de mim, sabe? Você não quer criar um relacionamento. Então, realmente é muito importante você aparecer. Além disso, você pode se relacionar com clientes de várias formas, mandando mensagens, criando lista de transmissão, fazendo enquete, pedindo opinião, chamando para votar, e o cliente precisa lembrar do seu salão antes de lembrar do concorrente. Então, a gente quer sair na frente aqui com a criação de conteúdo.
Marketing também é experiência presencial. O cliente não espera, não separa o digital do presencial. Como eu falei no início, não adianta você prometer horrores, não tem presença digital que suporte uma experiência presencial ruim. Porque marketing não é só rede social, marketing não é só mídia digital, marketing não é só feed bonito, porque tudo que acontece dentro do seu salão, desde o posicionamento quando você atende o cliente, desde o cafezinho, desde a música ambiente que tiver lá, do jeito que você faz, tudo é seu marketing, porque isso vende. O seu jeito vende, o jeito de conversar vende, o clima do seu salão vende, e chama cliente, a recepção vende, até o cheirinho que está no seu salão vende. Então, a gente tem que se atentar muito a esses detalhes, não só do digital, mas também do presencial. Aqui está um exemplo de estratégia simples. Eu não peguei um salão, eu peguei de forma genérica, o salão de forma genérica, não fui muito específico. Mas que é bom a gente colocar. Mas lembrando que uma coisa é a gente manter a constância. A constância é que faz ter resultado. Não adianta eu postar segunda, aí depois 2 semanas postar terça, e depois de 3 semanas postar quarta. Não, a gente tem que definir. Você vai postar 6 vezes por semana, você vai postar 3, você vai postar 4. Não importa quantos posts você fizer. O segredo é mantenha a constância. Se você se propôs a postar segunda, quarta e sexta, poste segunda, quarta e sexta. Não pule, porque o Instagram valoriza quem tem constância. Então, quanto mais você manter essa constância, mais o seu engajamento vai subir, mais as suas visualizações vão subir, porque o Instagram está entendendo que você é um criador de conteúdo comprometido com o que você faz. Então, eu coloquei aqui, ó, dica prática, objetivo, educar. Então, segunda-feira, você vai pegar algum serviço do seu salão ou alguma dúvida e vai dar uma dica sobre. Dica de como cuidar do cabelo pós-procedimento. Esse é um conteúdo de educação. Terça-feira, bastidores. Objetivo, humanizar. Como eu disse, mostrar por dentro do seu salão, mostrar quem faz, mostrar como faz, mostrar toda a experiência. Esse objetivo de humanizar, a gente pode colocar uma CTA. Se você quer viver essa experiência também, entre em contato conosco. Se você quer ser atendido por tal profissional e ser bem. Não, é muito difícil criar assim. A gente tem que ir buscando para saber mais sobre o salão. Antes e depois, objetivo, desejo. Antes e depois é para criar desejo. Por exemplo, a mulher chegou com o cabelo todo eriçado, todo corte químico, amarelado. Você pode aproveitar, claro, sim, com a aprovação do cliente. Eu creio que foto não teria problema, que normalmente a gente usa muito foto em salão. Agora, vídeo também seria muito interessante de antes e depois, que é uma coisa que converte demais e chama muita atenção do público. Se a cliente autorizar a fazer aquele vídeo de antes e depois do cabelo, mostrando até o passo a passo, até o depois e o antes, fica muito, muito legal. Depoimento, quinta-feira, confiança, para gerar confiança. Aí, se a pessoa de quarta for gostar muito lá do seu serviço, você já pede o depoimento, já posta quinta. Sexta, agenda e avaliação. Motivo, vender. Porque a gente também tem que ter um campinho no nosso feed para vender, né, galera? Aí a gente posta a agenda, mas vamos tratar, não só postar assim, é agenda aberta. A gente tem que conseguir criar um desejo através desse post. Então, a gente tem que vincular algo de valor, por exemplo. Seja um procedimento que você vai fazer de uma forma especial, aí você agrega um valor em questão de, agenda aberta, quem marcar primeiro ganha isso, ou alguma coisa, um café especial, do que seja, só para criar aquela vontade, sabe? Ou criar outro tipo de estratégia de avaliação, de gamificação dentro do seu salão. Eu acho muito legal quem tem cartãozinho de marcar
questão de cartão fidelidade, eu acho muito legal. Outros tipos de experiências que você pode trazer para o salão, para a pessoa querer voltar, para querer agendar, eu acho muito válido aplicar dentro do salão. Sábado, experiência do salão, que é encantar. Aí você mostra a experiência, como que a pessoa recebe uma massagem, como ela vai ser recebida, o que, que vai ter, quem vai receber, e trazer todo esse encanto, sabe? Porque mostrar, gente, no final, a gente pode resumir a palestra toda em relacionamento com o cliente, mostrar o que você faz, falar, porque quem fala, menino, vai longe. Porque como eu vou saber o que você apresenta, ou como eu vou entender se você é especialista, ou saber o que você faz se você não me comunicar? E domingo, dia de descanso, mas eu sei que segunda normalmente é dia de descanso de vocês. Então, vocês podem remanejar, mas assim, é só para dar um exemplo visual para vocês, porque quem se planeja com antecedência consegue é, a, é, executar esse planejamento de maneira mais fácil. Como eu disse, se, por exemplo, no dia do seu descanso, você só colocar isso no papel e definir, antes desse dia, 15 minutinhos, eu vou criar o conteúdo desse. E aí você vai anotando e vai gerando de forma leve. E não trate como. É uma obrigação, mas não trate como algo pesado a criação de conteúdo. Porque se você realmente achar algo pesado, vai ser difícil você colocar no dia a dia do seu salão. E difícil de manter. E eu acho legal a gente criar essa mentalidade que tudo pode virar conteúdo. Tudo. Então, tudo que você achar legal, válido e que encaixe no posicionamento do seu salão ou marca, coloque num papel tudo que você pensar, faça esse filtro de ele serve para quê? Vender, conectar, humanizar, trazer desejo e coloque em prática. E o segredo, como eu digo para vocês novamente, é a constância. Aí, tudo colocando em prática, colocando tudo em prática. O suposto tem intenção? Fala com o público certo, mostra diferencial, gera confiança, conduz para uma ação, está alinhado com a minha experiência presencial? Porque se a resposta for não, talvez seja melhor nem postar o post. Para fechar, eu quero falar com vocês para que vocês saiam daqui com uma nova forma de enxergar o marketing de salão. Como eu disse, marketing não é só postar, marketing não é só fazer reels, marketing não é só impulsionar, marketing não é só ter uma arte bonita. É uma forma de como o seu salão se posiciona, a forma de como o seu salão, como você conversa com o seu cliente. É a forma que você se comunica, é o atendimento no WhatsApp, é a experiência presencial, é o pós-vendas, é a lembrança que fica na mente do seu cliente. Quando tudo isso está alinhado, o seu salão deixa de postar só para postar e começa a construir uma marca forte. E aí tá o nome da empresa que eu faço parte, né, que é a Join Connect. A gente vem ajudando negócios da beleza a transformar sua presença digital em comunicação com intenção, posicionamento com estratégia, gestão de redes sociais, roteiros criativos, campanhas, conteúdo com propósito e comunicação alinhada com a experiência. Então, a gente, primeiro, entende a situação do salão, entende como que funciona lá dentro, quais serviços vão ser priorizados, entende qual é o público, entende a maneira que a pessoa quer se comunicar, a forma, as cores, as fontes, tudo para criar toda uma experiência imersiva dentro do Instagram para se posicionar como autoridade. E todos que estão aqui na nossa palestra hoje têm como benefício? Não, benefício. Uma consultoria online comigo para a gente sentar e analisar. Uma hora, esqueci de falar, é uma hora de consultoria. Para a gente sentar e analisar como que está seu marketing, no seu Instagram, no geral, suas métricas, para a gente traçar a estratégia juntos, olhar o que pode ser feito, as melhorias,
E aí, para você participar, para a gente ter esse passo a passo mais individual, olhando as métricas do seu salão, para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode tirar, é só escanear o QR Code, ou se você não puder escanear, porque você está no celular, a gente envia para vocês no WhatsApp o formulário, se vocês tiverem interesse, que a gente vai fazer, sim, essa consultoria para ajudar vocês a alavancar aí o salão de vocês. Tem alguma dúvida em relação a post, stories, alguma coisa que eu falei que realmente ficou em dúvida, que vocês querem que eu esclareça? Por mim tá tranquilo. Tranquilo? Heloísa, tem alguma dúvida ou não? Acho que ok, né? Gente, muito obrigada por participarem dessa palestra. Foi muito gratificante estar aqui explicando para vocês como que o marketing funciona dentro do salão de beleza. Eu estou deixando aí disponibilizado o Instagram do Sim de Beleza e o Instagram da Joy. É um Instagram novo que a gente está montando vários conteúdos, já tem alguns conteúdos legais lá, voltados a salão de beleza, mostrando como aplicar trends que estão em alta no seu salão, mostrando como postar de maneira certa. Já tem lá disponibilizado no nosso Instagram. E também tem aí o WhatsApp do Sim de Beleza, se vocês tiverem alguma dúvida. Se surgir qualquer dúvida sobre a nossa palestra posteriormente, também pode enviar para o Sim de Beleza que a gente vai estar respondendo. E espero que vocês tenham entendido tudo bem. Obrigada, Isabel. De nada.